Caros irmãos, caras irmãs em Cristo, hoje, sexta-feira, 23 de outubro, proclamamos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. É Jesus que se volta à multidão e exprime uma severa reprovação pela incapacidade deles de compreender o tempo único e extraordinário que estão vivendo. Jesus, para tanto, toma duas experiências concretas que eles conhecem muito bem, são experiências meteorológicas. A primeira, as nuvens que provêm do mar Mediterrâneo, se sabe que trazem chuvas à terra de Israel. A segunda exemplificação, é o vento que sopra do deserto, que dá ao céu uma cor arenosa e trazem um tremendo calor. Jesus acusa os seus adversários, acusa a multidão de hipocrisia, que não é uma simples ignorância, mas uma culpa voluntária. Esses entendem bem o tempo meteorológico de Jesus, entendem os sinais do céu e sabem fazer previsões, mas são incapazes de reconhecer, mesmo podendo fazê-lo, da importância do tempo presente e de agir em consequência, ou seja, de converter-se. Na perspectiva de Lucas, esse Kairos qualifica o tempo de Jesus como um tempo salvífico e um tempo que se prolonga no hoje da Igreja, na qual vem oferta ao ser humano, ao cristão, a todos, a possibilidade de entender os sinais de Deus e, entendendo-os, converter-se. Mas é possível também deixar esse tempo passar, ou seja, esses sinais sem significado, e não responder com a vida. Por isso, Jesus reprova a multidão, os seus adversários de outrora e, quem sabe, até hoje nos reprova. Esta imagem do juízo que acabamos agora de mencionar, ela vem aplicada num segundo momento com uma parábola que retorna esta mesma temática com uma forte exigência. É preciso saber julgar o que seja justo fazer na situação presente. Para tal, como já falamos, Jesus se utiliza de uma breve parábola que está nos versículos 58 e 59. A convocação a um tribunal para resolver um débito financiário, se assim podemos dizer. Jesus quer dizer que é preciso que no caminho se entre em acordo com aquele pelo qual se deve algo, para que esse não leve o devedor ou a causa ao juiz, com o risco de o devedor ser jogado na prisão. E a parábola ainda se conclui com uma severa ameaça ainda mais forte. De lá não sairás enquanto não tiveres pago até o último centavo. Nesse sentido, a parábola se volta sobre o comportamento que se deve assumir até o fim. Chama a compreender e acolher a importância do tempo presente e a tomar as atitudes em conformidade com esse tempo. Isso ilustra bem o anúncio fundamental de Jesus, que nós lemos ao início do Evangelho de Lucas, ou início dos outros evangelhos. O tempo cumpriu-se, o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Deus está às portas, o grande evento está próximo, ou seja, o Kairos de Deus está presente. Na palavra e na atividade de Jesus, Deus oferece seu amor misericordioso e deixa o seu convite, que se deve acolher com uma atitude de conversão, e uma atitude de conversão, sobretudo, em relação ao próximo, procurando reconciliar, fazer as pazes, perdoar o nosso próximo, antes que seja o fim. Mas como a multidão permanece indiferente, assim lemos no texto, não entende a escolha certa no tempo oportuno, ou seja, a hostilidade transforma então a boa nova em ameaça de juízo. E, portanto, de Jesus, é necessário decidir-se o quanto antes pelo reino. Que essa mensagem possa ressoar hoje na nossa vida e possamos também ler nos sinais do nosso caminho a presença do Deus misericordioso que nos convida a viver
esse tempo oportuno, esse kairos, e podermos fazer também o caminho de conversão necessária, que não é só um olhar introspectivo, mas é também uma atitude de reconciliação, de justiça e de construção do reino.